Deus. Amém. Amém. Diga graças a Deus, queridos. Pega na sua mão a sua Bíblia. Abra comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 4. Conhecemos esta passagem bíblica, de uma maneira que de trás para frente, de frente para trás. É igual o antes conhecendo de cozinha, Nivaldo. Nós vamos lá, hein, Nivaldo? Amém, queridos? Ele custou responder amém, mas nós vamos lá. 2 Reis, capítulo de número 4. Irmãos, preste atenção nos detalhes aqui da riqueza deste texto, da propriedade a qual Deus está dizendo, falando a eu e a você aqui nessa noite. A partir do versículo 8 diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde achava-se uma mulher muito rica, a qual o constrangeu a comer pão. E daí todas as vezes que ele passava por lá, ele entrava a comer. E disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Versículo 10, que é o que iremos discorrer nesta noite. E façamos, pois, onde, irmãos? Fala alto, fala alto. E façamos, pois, em cima um pequeno quarto, uma obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nela uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que quando ele vier à nossa casa, ele possa se retirar para ali e descansar. Amém? Levante sua mão e repita comigo assim: Deus, não permita com que eu venha dar ouvidos ao meu coração ou à minha mente, mas que eu possa ouvir a tua palavra e obedecê-la no nome de Jesus. Pode se sentar? Dá glória a Deus aí, queridos. Amém. Amém. Irmãos, a Bíblia conta-se aqui que Eliseu, ele residenciava aonde havia assim uma escola de profetas no Monte Carmelo. E Eliseu, em suas viagens missionárias, em suas jornadas proféticas, ele resolve, Rafael, passar por Sunem. E quando ele chega em Sunem, irmãos, a Bíblia diz, você leu comigo aí, que ali há uma mulher rica, riquíssima, e ela então constrange Eliseu a entrar na sua casa, a comer pão com ela, com seu esposo. Ela constrange Eliseu a ficar ali em sua casa. Irmãos, essa caminhada aqui do Carmelo a Sunem era uma caminhada gigantesca, puxada, mais ou menos uns 32 quilômetros. Mais ou menos, irmãos, uns 32 quilômetros. E ele, quando chegava ali, irmãos, ele parava, ele estacionava para descansar, ele se hospedava ali nas certas ocasiões que ele estava naquela cidade. Ele parava em Sunem porque ali ele sabia que tinha uma mulher generosa. Fala comigo assim: ali havia uma mulher generosa, e que ela, junto com seu marido, irmãos, ela colocava uma mesa posta, e ali ela trazia uma boa refeição para que Eliseu pudesse se alimentar e descansar, da sua viagem, e depois seguir para onde ele tinha que ir. E ali, irmãos, aquele casal, eles entenderam o seguinte: a ideia, a decisão parte primeiramente da esposa, porque a Bíblia diz, irmãos, que a mulher sábia, ela edifica e a tola com as próprias mãos a destrói. E a Bíblia diz que essa decisão parte dela, de olhar para o seu marido, e devido ao envolvimento que Eliseu, aquele homem de Deus, aquele profeta, sempre tinha com aquela família ali, com aquele homem, com aquela mulher, eles se ligaram ao profeta
né, pela sua comunhão. E através da comunhão que eles tinham com o profeta, eles conseguiram perceber a seriedade que aquele homem trazia em sua vida. Através da seriedade de Eliseu, eles conseguem compreender a comunhão que Eliseu tem com o próprio Deus. Através dessa comunhão, eles conseguem perceber, irmãos, a santidade que Eliseu trazia sobre os seus ombros, o compromisso que ele tinha com as coisas do Senhor. E então eles decidiram fazer aonde? Lá em cima, fala comigo, lá em cima, um quarto para Eliseu. E aqui, irmãos, eu e você precisamos entender que a decisão de ambos ali é de dar descanso ao profeta. A decisão de ambos ali é de abençoar a vida dele. Porque sempre que ele chegava, irmãos, ali tinha uma mesa, né, para que Eliseu pudesse comer junto com aquele homem, com aquela mulher, para que Eliseu pudesse ali se recompor, né, o seu físico, e depois descansar. Irmãos, esse quarto ali em cima foi um lugar de milagres e respostas. Esse quarto que aquela mulher constrói para abençoar a vida do profeta é um lugar de milagres e respostas. Sabe por quê? Porque a semeadura não descansa. A semeadura não descansa. A semeadura não dorme. E quando Eliseu, ele deita ali naquela cama, irmãos, 32 quilômetros, é para fazer o quê? É para apagar. Sabe o que é 32 quilômetros? Quem aqui serviu o exército? Tem alguém que serviu o exército? Só serviu o exército, irmã Cristiana? Né? A marcha lá é 8, 12, 16. Irmãos, marcha 8, 12, 16. Irmãos, sabe o que são 32 quilômetros? Vou te falar. 32 quilômetros. É da Praça da Estação aqui. Conhece a Praça da Estação? Quem conhece a Praça da Estação? Pouca gente, poucos mineiros aqui. Poucos belo-horizontinos. Irmãos, a Praça da Estação fica ali, né, onde tem aquelas fontes de água, a Avenida dos Andradas, ruas, Avenida Santos Dumont, né, Santos Dumont, Caetés ali é a Praça da Estação. 32 quilômetros é mais ou menos dali, da Praça da Estação, até a igreja de Ibirité. 32 quilômetros, irmãos, é daqui do Boa Vista, em Lagoa Santa. Lagoa Santa são 38 km. Irmãos, aquele homem, profeta, quando ele chega, né, após comer, após se banhar, né, e entenda uma coisa, a caminhada do profeta não era a caminhada boa como a minha e a sua. Eu me lembro, irmãos, antes da minha conversão, em um momento ainda de ignorância espiritual, tinha feito uma promessa de ir a pé até Sabará. E até onde eu ia fazer 17 km, andando, não podia correr nem nada. E aí, um dia antes de eu fazer a minha peregrinação, eu machuco o dedo do pé. Tive que ir de chinelo. Irmãos, 32 km, naquela época não tinha recurso, não tinha tênis, não tinha Mizuno, não tinha Bamba, não tinha quichute. Por isso a tradição judaica é a seguinte: chegou na casa de alguém, vai se lavar o pé, porque a caminhada deles, a jornada deles, a peregrinação deles era feita de sandália. Por isso nós vemos Jesus falar sobre isso. Então, queridos, a vontade do profeta qual é? Apagar. Deitar na cama, se jogar na cama e apagar, para recobrar as forças, para recobrar o ânimo. É a vontade dele, irmãos. Porém, entenda uma coisa. Entenda uma coisa aqui hoje, irmãos. Depois daquela caminhada toda, ele queria deitar, ele queria descansar. Mas, irmãos, Eliseu, ele não conseguia dormir naquela cama. Sabe por quê? Porque a semente não dorme. Levante sua mão e fala comigo assim: a semente não dorme. Irmãos, a semente, ela é ativa. Ela é viva. A semente é ativa, é viva. A lei da semeadura não para. E ali, irmãos, naquela cama ele não conseguia dormir. E ele dizia consigo mesmo: essa mulher tem que ter uma resposta da parte de Deus. É quando então ele manda Geazi chamar ela.
Ele manda Geazi chamar ela, e ele pergunta para ela o que ela estava precisando. Irmãos, ao ponto do profeta olhar e falar assim: se você precisa de alguma coisa junto ao rei, eu vou lá interceder por você. Se você precisa de alguma coisa junto com o general de brigada, eu vou lá interceder por você. Eu vou lá. Eu vou lá para resolver isso aí, eu vou lá para te ajudar, eu vou lá para te auxiliar, eu vou lá para te estender a mão, eu vou lá para te abençoar, eu vou lá. Irmãos, por quê? Porque ele se importava com a semeadura daquela mulher, por isso ele não consegue dormir. Irmãos, ele está dizendo aqui: olha, eu não vou conseguir dormir enquanto essa mulher não tiver uma resposta. E aí ela vem, irmãos, e aí quando ela chega diante dele, ele pergunta para ela: o que você está precisando? Fala para mim, conta para mim, compartilha comigo, o que eu posso fazer por você? Ela olha e ela fala assim: Eliseu, estou rica. Homem de Deus, está tudo bem. Homem de Deus, não está faltando nada. Homem de Deus, a empresa está prosperando, a fazenda está produzindo de vento em polpa. Está tudo bem, irmãos. Essa mulher aqui é aquela que traz a lição a eu e a você, né, de que quando o filho dela está morto, Silvana, o profeta olha para ela e pergunta para ela como vão as coisas. Ela olha para o profeta e ela fala assim: vai tudo bem. Essa mulher aqui, irmãos, é a mulher que a semente dela não morre diante de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que passa-se os anos, o marido dela morre, vem uma guerra, ela perde tudo. Sabe o que o profeta faz? Porque a semente que você planta não morre. O profeta manda chamar ela, novamente fala para ela assim: você vai voltar para a sua terra, você vai permanecer lá. Após 7 anos você volta, você vai diante do rei e vai falar com o rei o seguinte: eu sou a mulher de Sunem, a qual o profeta fez reviver o filho, e o rei vai te restituir tudo. Sabe por quê, irmãos? Deus não fica devendo nada para ninguém. É a semeadura que eu e você plantamos, é a semeadura que eu e você colocamos diante de Deus. Aquela mulher, ela olha, o profeta, está tudo avançando, a propriedade, os negócios, está tudo bem, a gente está produzindo, está tudo bem. Profeta, desfruta da cama. Você quer mais alguma coisa que eu possa te servir? Você quer mais alguma coisa que eu possa fazer por você? Profeta, deita e dorme. Profeta, a nossa alegria aqui é ter você nessa casa. A nossa alegria aqui é ter você nesse lugar, descansando, bem alimentado, bem cuidado. Essa é a nossa alegria, o nosso prazer. Irmãos, isso é muito rico. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. O testemunho desta mulher dizendo ao profeta: olha, profeta, eu fiz, não foi porque Deus fez por mim alguma coisa, não. Eu fiz por causa da bondade dele, porque ele é bom para comigo. Eu fiz porque, irmãos, tem muita gente falando aí: eu só vou fazer alguma coisa depois que Deus fazer algo por mim. Aquela mulher olha e fala assim: profeta, eu só fiz devido à gratidão que eu tenho ao Senhor. Profeta, eu só fiz porque Deus tem me abençoado poderosamente. Irmãos, a decisão daquela mulher, ela olha para o profeta: profeta, eu fiz por causa da bondade de Deus, por causa da generosidade de Deus para comigo. Eu fiz porque Deus tem me abençoado, porque Deus tem me prosperado. Profeta, fique em paz, dorme, descansa, fique em paz. Irmãos, o que ela faz? Ela desce, porque a casa dela era embaixo, o quarto do profeta era em cima. Ela então desce. E aí você pode pensar assim: a questão que preocupava o profeta está resolvida. Ela falou que não precisa de nada, ela falou que está tudo bem. Mas, irmãos, Eliseu, ele vira para um lado e para o outro, não consegue dormir. Sabe por quê? Porque a lei da semeadura não descansa. Não descansa, irmãos, não descansa. Ele olha e ele diz: enquanto essa mulher não colher, eu não terei paz. Sabe por quê? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, com Deus não se brinca e não se zomba. Certamente o que o homem plantar, ele colherá. E se você planta na carne, ele diz, você vai colher na carne. Mas se você plantar no Espírito, você vai colher no Espírito. Irmãos, sabe por que isso? Porque quando você coloca diante de Deus a sua semeadura, quando você traz diante de Deus o seu altar, a sua semente, Deus coloca o seu nome, Deus coloca a sua honra,
Deus coloca, irmãos, a sua palavra. Irmãos, Deus coloca a sua autoridade, Deus coloca a sua santidade, Deus coloca tudo isso em comprometimento com a sua semente, com a sua semeadura. E aí, irmãos, Deus diz assim para mim e para você nessa noite: você plantou, você vai colher, e o meu nome será glorificado. Levante sua mão e fale comigo assim: enquanto eu plantar, eu colherei, e o nome do meu Deus será glorificado. Irmãos, Eliseu não conseguia dormir, devido à lei da semeadura, que apavorava ele e não permitia ele dormir, ao ponto dele olhar e chamar Geazi mais uma vez. Fala: Geazi, o que está acontecendo? Nós perguntamos para essa mulher se ela precisa de alguma coisa, ela falou que não. Se ela precisa de um favor diante do rei, ela falou que não. Se ela precisa de um favor diante do general, ela falou que não. Aí, irmãos, a Bíblia é muito linda. A Bíblia é muito linda. A Bíblia diz que Geazi, só observando, porque se você prestar atenção na vida de Geazi, ele era um bom observador. Ele era um bom observador. E ele só observando, ele olha e fala assim: ó, o marido dela é velho, e ela é avançada de dias. Já percebeu, irmãos, que a Bíblia nunca chama a mulher, pastora Heloísa, de velha? A Bíblia sabe, Deus soube como escrever e falar da mulher, com doçura. Ele fala do homem, ele fala assim: o homem, Abraão, é velho, mas Sara, avançada de dias. Zacarias é velho, e Isabel, avançada de dias. E é essa palavra que Geazi fala, olha, o marido dela é velho, mas ela já está avançada de dias. Aí quando então ele manda chamá-la novamente, e ela vem, e precisamente no 2 Reis, capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz que ela vem para a porta daquele quarto. Para na porta daquele quarto. E agora o profeta, ele olha para ela e ele diz para ela: olha, aqui nesse quarto que você construiu junto com seu esposo, eu quero te dizer que daqui a 1 ano você terá um filho sobre os seus braços. E dali em diante, irmãos, aquela mulher, ela começa a viver uma vida de milagres e de manifestações sobrenaturais de Deus em sua vida, porque ela fez um quarto lá em cima, irmãos. Porque na minha vida e na sua vida existe o andar de cima e existe o andar de baixo. Segundo aquilo que o Antigo Testamento fala a respeito, irmãos, dos acontecimentos, é um aprendizado para eu e para você, que nós possamos entender que no Antigo Testamento mostra coisas simples, que através de decisões das pessoas, elas construíam algo diante do espiritual. E ele está dizendo aqui: olha, nós precisamos aprender isso. Por isso eu quero convidar você a levantar a sua mão e dizer comigo assim: saindo do natural e passando para o sobrenatural. Saindo do natural e passando para o sobrenatural. Irmãos, o que ele está dizendo aqui? Essa revelação aqui a respeito desse quarto, construído em cima, traz essa visão para mim e para você. Aquela mulher, ela pega o material e trabalha o espiritual. Ela sai, irmãos, do material para o espiritual. O material, irmãos, começa agora a servir o espiritual. Fala comigo assim: o material servindo o espiritual. E o sobrenatural acontece a partir do natural. Irmãos, é tijolo que ela pega junto com o esposo dela, Toninho, para construir o quarto? Mas é o material, irmãos, que está servindo o espiritual. Quando ela pega o pão e põe sobre a mesa do profeta, entendeu? Ela usa ali trigo, água, farinha para fazer o pão. É o que? É o natural, é o material para servir o espiritual. Todas as vezes, queridos, que eu e você usamos o material diante de Deus, nós servimos o espiritual. E o espiritual tem o poder de abençoar o material. E aí, irmãos, isso aqui me recorda aquilo que a Bíblia fala no livro de Gênesis. Presta atenção. Gênesis capítulo de número 20. A Bíblia conta-se uma história que um rei prepotente, arrogante, achando que era o bambambam, a Bíblia diz que ele encontra Abraão
vindo de peregrinar a terra, quando chega em Gerar. E aí ele pergunta para Abraão se a esposa de Abraão era esposa dele, porque ele não sabia. E Abraão disse que não. Ele então pega, ele rouba, ele toma a esposa de Abraão para si. Sabe o que acontece, irmãos? E aqui eu quero te dizer uma coisa: alguém que toma alguma coisa de mim, de você, precisamente essa pessoa, ela acha que ela é melhor e que ela é maior do que você. A Bíblia diz que Deus se manifesta ao rei Abimeleque e fala com ele assim: ei, devolva a mulher que tu tomastes. Sabe por quê? Porque o dono dela, o marido dela, é profeta. E ele tem poder, Nivaldo, Deus falando, ele tem poder de tirar a vida, mas ele tem poder de te abençoar. Porque Deus já havia falado a Abraão: aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. A Bíblia diz que então, irmãos, aquele homem desesperado pega e devolve Sara a Abraão. Devolve Sara a Abraão. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia é muito linda. A Bíblia ensina para mim e para você princípio de honra. E o princípio de honra é o seguinte, irmãos: o menor honra o maior, e o maior tem poder para abençoar o menor. Hebreus capítulo 7. Isso é bíblico. Isso é bíblico. O espiritual vai abençoar o material, irmãos. O natural tem o poder de tocar o sobrenatural. O natural, irmãos, tem o poder de tocar o sobrenatural. E o sobrenatural tem o poder de abençoar a minha vida e a sua vida. Levante sua mão e repita comigo assim: o natural tocando o sobrenatural, e o sobrenatural abençoando o material. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos, em Mateus capítulo de número 18, um texto que você também conhece muito. A Bíblia diz assim: em verdade vos digo, ou você, ou digo a vocês. Está falando para quem aqui, irmãos? Para anjos ou pessoas? Para quem, irmãos? Para mim e para você, não é? Não é verdade? Está dizendo para nós. O que ele está dizendo? Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. O que está falando aqui, irmãos? Preste atenção. Está falando da terra, não dos céus à terra, mas da terra aos céus. Está falando aqui do natural para o sobrenatural. Está falando aqui do material para o espiritual. Ou seja, uma ação natural que mexe, que sacode o sobrenatural em meu e em seu favor. Levante sua mão e repita comigo assim: ações na terra têm o poder de mover os céus. Irmãos, Deus, ele ensina aqui para mim e para você em uma didática, porque ele repete aqui novamente no versículo 19, ele diz assim: olha, presta atenção: em verdade vos digo, que de dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás feito por meu Pai que está nos céus. O que é isso aqui, irmãos? Diante daquilo que Deus está repetindo, reforçando a eu e a você. Ele está dizendo que duas pessoas concordarem no natural, o que duas pessoas concordarem no material, o que duas pessoas concordarem no terreno, vai se manifestar a ação do céu sobre a minha vida e sobre a sua vida. É a terra, irmãos, em uma ação no andar de cima. É a mulher e o marido em concordância, olhando e falando assim: nós vamos pegar tijolo, vamos construir um quarto, nós vamos pegar uma cama e colocar lá, nós vamos pegar uma mesa e colocar lá, nós vamos pegar uma cadeira, um candeeiro e colocar lá para ele. É o natural, irmãos, servindo o espiritual. E queridos, entenda uma coisa: só o que está em cima vai derramar bênçãos para quem está no andar de baixo. Levante sua mão e repita comigo assim: da terra construindo nos céus, e dos céus impactando a terra. Se você crê nisso, levante suas mãos e aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia, aleluia.
Glória a Deus, irmãos. É a terra provocando os céus, é o andar de baixo provocando o andar de cima. É o que eu e você fazemos, é o que aquele marido e aquela mulher fizeram, irmãos, no natural, no material, e criaram diante do espiritual. Isso refletiu na vida deles. Entenda uma coisa, queridos: ali naquele quarto aquela mulher recebeu cura. Ali naquele quarto aquela mulher recebeu a ressurreição do próprio filho. Ali naquele quarto aquela mulher recebeu a restituição de Deus. Ali naquele quarto aquela mulher viveu as respostas espirituais de Deus para a sua vida, por causa de um serviço material que ela fez. Agora eu quero ler com você um outro texto aqui que vocês conhecem muito. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Portanto, irmãos, rogo-los pelas misericórdias de Deus que você se apresente. Se apresente está falando diretamente com quem? No singular com quem? Comigo, com você, com cada um de nós. Deus está dizendo: eu quero que você se apresente. Eu quero que você se apresente diante de mim. E a forma que você vai se apresentar diante de mim é com todo o seu corpo. A forma que você vai se apresentar diante de mim é com todo o seu eu. A forma que você vai se apresentar de mim é com uma entrega de tudo que você tem, com o seu corpo, com a sua vida, com os seus braços, com as suas pernas, com as suas habilidades, com os seus talentos. Tudo o que você faz é o que você vai apresentar diante de mim. E aí ele continua dizendo como? Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Além do talento que você tem, Deus está pedindo tudo. Se é cantar, Deus está pedindo sua voz. Se é pregar, Deus está pedindo sua voz. Se é tocar, Deus está pedindo seus dedos. Deus está pedindo tudo, o tudo de mim e de você, queridos. Tudo o que você faz, tudo o que você apresenta em fazer. Ele está dizendo: traz o seu corpo para cultuar a eu. Traz o seu corpo para estar diante de mim, para cultuar ao Senhor. Irmãos, é o material servindo o espiritual, é o natural servindo o sobrenatural. O que eu e você fazemos aqui agora, irmãos? É uma reunião natural. É uma reunião natural, o texto está dizendo aqui. É uma reunião material. A gente vê luz, a gente vê gasofilagem, a gente vê caixa de som, nós vemos cadeiras, nós vemos ar-condicionado. É uma reunião material que eu e você estamos construindo um andar em cima, um andar superior diante de Deus. Essa reunião aqui, irmãos, ela é natural, ela é material, mas a gente está construindo um quarto superior diante do Senhor. Enquanto estamos aqui cultuando Deus, eu e você cultuando ao Senhor, nós estamos construindo em um andar superior aquilo que iremos colher diante do nosso Deus. E aí seja segundo a sua fé, porque tem gente que constrói uma choupanazinha, tem gente que constrói um quarto, tem gente que constrói uma viela, tem gente que constrói um casebre, tem gente que constrói um galpão. Aí é a decisão sua de como construir isso diante de Deus. Mas o que não vai faltar na minha vida e na sua vida, irmãos, é a resposta dos céus que virá sobre as nossas cabeças. Porque quando servimos com o natural, quando servimos com o material, o espiritual tem o poder de abençoar as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, irmãos. Quando você deixou sua casa, quando você deixou seu local de trabalho e veio para cá, irmãos, para o culto, eu e você estamos construindo um andar superior diante de Deus. E é nesse andar superior, irmãos, é o lugar onde a semente que eu e você plantamos diante do Senhor, que nunca morre. Porque a lei da semeadura não acaba, a lei da semeadura não termina, a lei da semeadura não dorme. Não dorme, irmãos. Ela vai derramar sobre mim e sobre você respostas daquilo que temos construído diante de Deus. Segundo Coríntios capítulo 9, versículo 11, olha o que a Bíblia fala sobre eu e você. A Bíblia diz assim: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz com que, por nosso intermédio, sejamos tributadas graças a Deus. Irmãos, entenda aqui o que Paulo está dizendo. Ele está falando aqui o material servindo o espiritual. Ele está falando aqui, irmãos, das ofertas, dos recursos materiais, dos recursos naturais que eu e você temos.
Quando eu e você entregamos o dízimo, quando eu e você entregamos nossa oferta, quando eu e você entregamos aquilo que é natural, aquilo que é material, nós criamos um ambiente espiritual diante de Deus. São ações naturais que criam, queridos, na nossa vida, ambiente sobrenatural, porque o material está servindo o espiritual. Ele está dizendo: olha, vocês serão enriquecidos em tudo, para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião. Irmãos, o nosso Deus aqui, por intermédio dessa generosidade, Ele está dizendo que vai resultar graças sobre nossas cabeças, sobre nossas vidas. Versículo 12, ele diz assim: porque a serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças de Deus. O serviço ministerial aqui, irmãos, a necessidade, está falando aqui, queridos, que aquela mulher não estava suprindo ali somente a necessidade do profeta. Ela constrói um quarto ali não somente para suprir a necessidade do profeta. O que ela está fazendo ali, ela não está suprindo somente ele, não. Está acontecendo ali algo sobrenatural. O que está acontecendo ali, irmãos, é o transbordar em uma expressão de gratidão a Deus. Porque quando eu faço isso, Deus abre o céu sobre minha vida. Irmãos, é o material que estava provocando louvor, é o material que estava mexendo com o ambiente espiritual. Entenda isso, irmãos. O que eu e você podemos fazer aqui? A Bíblia está mostrando aqui, irmãos, que o material, ele serve o espiritual, ele constrói algo espiritual sobre minha vida e sobre a sua vida. O culto, irmãos, pode ser material, pode ser espiritual, mas ele está construindo algo diante de Deus. Enquanto nós estamos aqui cantando, enquanto nós estamos aqui orando, enquanto nós estamos aqui ofertando ao Senhor, existe uma ação construindo no andar de cima algo espiritual sobre as nossas vidas. Irmãos, e quando o natural serve o espiritual abençoa o material. Eu quero declarar sobre sua vida hoje, entenda, irmãos, vocês estão construindo no natural e construindo muitas coisas que chegaram diante do Senhor no espiritual. E o que eu quero te dizer aqui, queridos, entenda hoje: o espiritual está abençoando o material, o espiritual está abençoando o natural. Irmãos, quando eu olho para a economia da nossa nação, eu vejo, eu sinto muita tristeza, mas eu também sinto compaixão. E aos anos aqui, irmãos, nós temos feito isso. Eu me lembro, em 2021, nós entregamos aqui quase 300 cestas. Quase 300 cestas, com apoio da Polícia Militar. Na época de pandemia, para o pessoal ali em cima ali, irmãos. Porque Deus tem nos prosperado. A cada ano, quando o pastor Marco Aurélio faz o apelo aqui, você traz a cesta, traz ali a sua contribuição, você contribui. E por que nós fazemos isso, irmãos? Porque temos construído algo no andar de cima, porque temos construído algo diante de Deus, e Deus tem nos abençoado aqui embaixo, e nós temos que continuar construindo. Sabe por quê, irmãos? Nada nos faltou, nada nos atrasou, nada nos limitou, nada nos parou. Por quê? Porque eu e você temos construído algo em cima diante de Deus. E o andar de cima, irmãos, não está preso a crises. O andar de cima não está preso a governos. O andar de cima não está preso a decisões dos homens. O andar de cima não está preso a estas coisas. Porque no andar de cima habita o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No andar de cima habita Ele, irmãos. No andar de cima, Ele diz que Ele vai derramar coisas sobrenaturais sobre nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele tem o poder de chamar à existência as coisas que não existem, como se já fosse. Estamos aqui construindo hoje algo diante de Deus, irmãos, porque o nosso Deus é fiel. E o salmista, no Salmo 121, ele diz: de onde virá o socorro? O meu socorro, irmãos, vem do Senhor, não vem do monte. Quando ele diz: eu olho para o monte,
O meu socorro não vem do monte, o seu socorro não vem do monte, o nosso socorro vem daquele que está acima do monte, o nosso socorro vem daquele que está acima dos problemas, das situações. É de lá que vem o meu socorro e o seu socorro, é de lá que vem daquele que criou os céus e a terra. E o que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Nós temos cultuado, nós temos, adorado ao Senhor, dizimado ao Senhor, ofertado ao Senhor, lido a palavra, orado a palavra, servimos ao Senhor neste lugar, construindo o quê? Algo diante de Deus. E em cima, irmãos, onde a lei da semeadura não descansa, onde a lei da semeadura não descansa enquanto não houver colheita na minha vida e na sua vida, porque a Bíblia diz que enquanto houver semeadura, haverá colheita. Levante sua mão e repita comigo assim: o material servindo o espiritual. E a partir de você, a partir da sua vida, irmãos, as pessoas verão o sobrenatural em sua vida diante daquilo que você tem semeado diante de Deus. Por quê, irmãos? Porque o menor honra o maior e o maior abençoa o menor. Por isso, quando a Bíblia diz aqui, irmãos, sobre Abraão, mostrando quem Abraão era diante de Deus e diante de Abimeleque, no capítulo 20 de Gênesis, irmãos, mesmo Abraão sendo grande, quem ele era, a Bíblia diz que quando ele chega diante de um outro rei e sacerdote, Melquisedeque, a Bíblia diz que ele entrega os seus dízimos. E Melquisedeque aqui é um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo. Porque agora a Bíblia diz que Melquisedeque então abençoa, servindo a ceia, abençoa, a Abraão, a quem Deus já havia abençoado. Porque o menor honra o maior, e o maior tem o poder de abençoar o menor. É o material, irmãos, servindo o espiritual, e o espiritual abençoando o material. Mas aqui, queridos, para concluirmos, eu quero te dizer uma coisa. Entenda, irmãos, quando nós pedimos para que você declarasse, orando, que você não desse ouvido ao seu coração e à sua mente, mas que você obedecesse ao Senhor, é isso aqui que eu quero que você compreenda. É isso aqui que eu quero que você entenda. Deus tem um poder sobrenatural para te abençoar, mas o que vai depender da sua semeadura diante dele. E aqui eu quero te dizer o que eu falei com a igreja de Ibirité ontem, preste atenção. Falta água, escassez, deserto de sim. O povo está desesperado, Nivaldo. E o povo está cobrando de Moisés. Deus fala com Moisés assim: Moisés, bate nessa rocha aí. Por que, Deus? O que vai acontecer? Vai brotar água, sério? Bate na rocha. Moisés foi lá e pau na rocha. A rocha, ó, água mineral. Vou até tomar um pouquinho aqui. Moisés foi lá e bateu na rocha, irmãos. Aí, presta atenção. Passa-se alguns dias, falta água novamente. Deserto de si. Ao ponto de Moisés chegar diante de Deus e falar assim: Deus, está faltando água. Água para o pessoal, água para os animais. Está complicado. Deus, o povo vai me apedrejar, vai acabar comigo. O Senhor tem que prover água, o Senhor tem que fazer com que haja uma provisão para este povo, porque a água tinha cessado, eles tinham andado, ali no meio do deserto. E aí, queridos, tinha uma outra rocha. Tinha uma outra rocha. E aqui, queridos, entenda uma coisa. Deus fala com Moisés: Moisés, nessa rocha, você não vai bater não. Você vai falar com ela. E depois que você falar com ela, vai brotar água. Sério, Deus? Essa vai ser diferente? Só tem certeza? Porque a gente quer dar ouvido ao coração. A gente quer dar ouvido à mente. Deus fala com ele: Moisés, não bate, fala. E aí eu te pergunto, queridos, adianta mudar a técnica?
Para quê? Se eu bati lá, deu água lá, eu vou bater aqui, vai dar água. Está entendendo? Para quê? Moisés vai lá, fala com a rocha, e ele está esperando, e nada da rocha, da água. O que ele fez? Olhou no relógio, está demorando. Pau na rocha! A rocha deu água? Deu água. Deu água, irmãos. Deu água na outra rocha ali. Porém, queridos, entenda uma coisa. Moisés havia ouvido de Deus para que ele falasse com a rocha. Deus havia falado com ele, não bate, você vai falar com a rocha. E o que prevalece aqui, irmãos? Eu fazer o que eu sei, eu fazer o que eu acho, porque diante de tudo que eu preguei aqui hoje, se você não obedecer aquilo que a palavra de Deus está dizendo, não adianta eu orar, eu vou ungir todos vocês com óleo, não adianta unção. O que vai trazer algo sobrenatural na sua vida é obediência. Deus olha para Moisés, eu não falei para você bater, eu falei para você falar, porque o que eu queria de você era obediência. Obediência, irmãos. Irmãos, entenda uma coisa, Deus pode fazer do jeito dele, porque Ele é Deus, mas eu e você precisamos aprender a obedecer. Eu e você precisamos aprender a obedecer o que Ele está dizendo, e aprender a confiar que a forma dEle é a melhor para a minha vida e para a sua vida. A água virá, irmãos, mas não virá da maneira certa. O que é necessário aqui é obediência. Sabe por quê, irmãos? Você precisa entender que a fonte da água sempre foi Deus e não a rocha. A fonte da água não é o seu conhecimento. A fonte da água não é a sua expertise. A fonte da água não é a sua desenvoltura. A fonte da minha e da sua prosperidade continua sendo Deus. Continua sendo o Senhor. E o que vai retribuir sobre minha vida e sobre a sua vida é aquilo que fazemos diante dele. Então eu quero dar oportunidade a você nesta noite.